Olá pessoal, beleza? Aqui é o Edgar novamente, estou aqui para mais um vídeo e eu vou contar o que aconteceu durante esses dias, né? Logo após o casamento, né? Eu me casei com a Norma Elisa Moreira, né? E agora a gente está oficialmente, né, casado. Então eu queria falar para vocês sobre o Enterprise Architecture, a matéria que eu estava fazendo, que era sobre Spring Boot, Spring, Hibernate e tudo aquilo, né? Pelo professor Payman. E ele fez um teste final, eu fui bem, eu tirei 92 de 100, estava muito bem para a matéria. E ele também pediu para a gente fazer um projeto em 4 dias. O projeto era sobre, vamos ver, isso daqui, sabe? Esse era os requisitos do projeto, tinha 2 páginas, tem mais uma página aqui, se vocês olharem. O projeto tem 2 páginas, então a gente tinha que seguir todos esses requisitos que ele pediu, que era sobre um sistema de, sabe aquele sistema de check-in de aluno? Quando o aluno entra num evento, ele tem que passar o cartãozinho. Então esse cartãozinho a gente tinha que fazer um sistema em que utilizasse o Spring Boot, o Hibernate, algum sistema de banco de dados e fizesse um sistema utilizando a arquitetura REST, para que a gente pudesse mostrar para a gente entender o assunto. Então minha equipe era composta por 5 pessoas, né? E a gente começou a estudar como é que a gente ia fazer o ML, o diagrama e tudo, ó, que é o diagrama ML. Né? Então a gente usou esse diagrama para fazer. Então foi bem interessante, a gente conseguiu trabalhar em equipe muito bem nessa parte, a gente foi, né, trocando ideia, mostrando como é que funciona quais eram os requisitos que a gente precisava implementar. E foi tudo bem, foi tudo tranquilo até aí. Aí eu tinha 4 dias, eu ia precisar ir pro Brasil. Começou uma segunda-feira, não lembro que dia exatamente, mas nessa semana eu tinha até quinta-feira para que eu pudesse terminar. Que a quinta-feira era o dia da apresentação, então eu tinha que avisar o professor que eu ia embora pro Brasil por um tempinho para me casar. E aí ele aceitou, ele foi numa boa, opa, tudo bem então, a gente vai ser um dos primeiros a apresentar junto com sua equipe. Então beleza. Aí os critérios eram que a gente utilizasse, igual eu falei, Spring, tudo certinho. Durante esses 4 dias, né, segunda, terça, quarta, quinta... Segunda, terça, quarta, né, porque quinta não dava pra fazer nada, já tava dia pra apresentar. Eu comecei a trabalhar pra caramba ali. Eu gosto de estudar Java e Spring, porque é uma das coisas que mais o pessoal usa aqui. Eu não canso de falar que Java e Spring é o que o pessoal daqui dos Estados Unidos procura hoje. Eu comecei a mexer com o projeto e colocar a estrutura e tudo. E eu via que a velocidade da galera ali tava meio, né, os caras tava meio fazendo o trabalho meio, sabe quando você faz o trabalho, mas não tá tão engajado nele? Então eu tava engajado porque eu queria logo entregar esse projeto e passar pro professor logo, né, pra gente já ter essa nota. Aí ele falou bem assim, se você tiver mexendo com todos os projetos certinho e ainda por cima mostrar você ter feito o teste do seu código, você vai ganhar pontos a mais, 10% a mais. Então eu pensei, pô, vamos fazer isso logo. E o pessoal ainda lá naquela velocidade, tipo, sabe, tartaruga assim. Eu tive que, putz, eu vou fazer. E fui fazendo tudo aquilo ali. Eu cheguei a ficar 24 horas codificando 2 vezes. Então na segunda-feira eu não dormi nenhuma hora. Eu fiquei o dia inteiro na segunda-feira, na meia-noite da segunda-feira até meia-noite do outro dia trabalhando. Aí eu dormi umas 8 horas assim mais ou menos. E no outro dia eu não consegui, eu já apresentei pros caras, aqui já tá tudo feito aqui, os bagulho aqui do CRUD, o CRUD que eles chamam, que é criar, atualizar, excluir e editar. Então foi feito lá tudo, daí os caras estavam legal e tal, mas tal, daí, sabe aquela velocidade, sabe aquela pessoa, aquela equipe que você, assim, os caras são bons, mas sabe aquela equipe que tá numa velocidade tipo, eu quero fazer, mas não quero fazer tudo e tal. Até porque o professor falou pra gente não fazer tudo. Todos esses projetos aqui, todos esses requisitos que era pra fazer, tudo isso aqui, a gente precisava fazer uma parcela desse requisito e tava o suficiente pro professor. Então a gente fez tudo, né? Eu fiz toda essa parte que é do login, toda essa região de administrativo eu fiz. A gente só precisava fazer esse resto que parece que é bastante, mas não é mais detalhes tipo mais simples de fazer. Então a gente fez tudo, porque eu queria entregar esse trabalho logo. Então na terça-feira eu mostrei pros caras, os caras estavam, beleza, você fez dessa forma e tal, muito interessante, vamos terminar essa parte. Daí no outro dia, na terça-feira, eu dormi 8 horas, certo?
Só que daí eu também fiquei 24 horas acordado pra terminar o projeto. Porque, beleza, eu fiz essa parte, eu fiz tudo certinho, só que ainda tinha que criar os testes, tinha que criar integrações e, né, sistemas de software, a gente precisa fazer isso. Então, eu consegui terminar também. E aí eu, no último dia, eu entreguei pra eles, ó, tá feita essa parte, eu já terminei, eu não quero mais saber desse projeto e eu quero que vocês façam o resto. Porque é um trabalho em equipe, né, não é um trabalho só de uma pessoa. Então, eu entreguei pra eles o resto, aí os caras começaram a entregar partes interessantes do trabalho. Isso foi importante porque, apesar de eu ter feito bastante parte, né, a maioria das coisas, eles também precisavam entregar a parte deles. Todo mundo ia ter a sua parte para apresentar. E eu falei para eles que eu ia parar de mexer com aquele projeto, porque é muita atividade, é muita coisa para fazer para uma pessoa só. Então eu deixei com eles o resto e o pessoal começou a mexer daí e fazer tudo certinho. Então a parte que foi legal é que na hora da apresentação, eu tinha tanto sono de tanto ter trabalhado que eu cheguei atrasado 10 minutos, cara. Uma coisa que eles falam direto aqui nos Estados Unidos é: não chegue atrasado. Não chegue atrasado. Isso vai acabar. É que eles falam o seguinte: a gente no Brasil também não é legal chegar atrasado. A gente sabe disso. Meio que, né? Óbvio para trabalho. Mas o que eles falam aqui? Por que você não deve chegar atrasado? Porque é como se você estivesse dando mais valor pro seu tempo do que o tempo da pessoa que está esperando. Então, não cheguei atrasado. Então eu cheguei 10 minutos atrasado e já pensei, caramba, velho. Eu acordei assim, parece que o meu relógio biológico me acordou assim, pá, acorda, o que você tá fazendo? Tá dormindo? Eu justamente atrasei. Mas chegando lá, o professor já tava atendendo os caras lá, né? Tava atendendo outras pessoas do meu grupo. Eles começaram a falar a parte deles, que cada pessoa tinha que falar o que entendia do projeto. E foi tudo bem, até chegar na minha parte, eu falei lá um pouquinho lá da minha parte, beleza? Daí chegou as outras pessoas que também precisavam falar e também falaram a parte deles. Após isso, né, ele deu feedback pra cada um de nós. Daí ele chegou e falou pra mim assim na hora, né? Eles falaram pra eles também, foram bons feedback, mas ele chegou e falou pra mim assim: cara, da sala inteira, da classe inteira, eu iria te contratar se eu pudesse, tipo, se eu tivesse esse poder em algum recrutamento, eu iria te contratar. Eu fiquei, caramba, é sério, tipo, né, é algo muito interessante, nossa, muito legal saber isso do professor, né. Só que ele falou assim, cara, mas só toma cuidado que o fato de você chegar atrasado pode ter feito você perder a vaga, entendeu? Podia ter feito você perder a vaga, isso que ele quis dizer. Então eu já sabia disso, né, mas eu fiquei, caramba, né, por causa de... No último dia, eu nunca cheguei atrasado, no último dia, no dia mais importante, eu me atrasei. Mas beleza. Após isso, neste dia eu tinha que ir pro aeroporto de Cedar Rapids, né? Que minha conexão para São Paulo era de Cedar Rapids, Chicago, São Paulo, que é onde eu teria que estar. Então eu já estava preparado, já estava com a bolsa tudo certo para levar e ir para São Paulo. Eu conheci um cara, né? Um cara chamado Raymond Coach. Coach, igual sofá. E ele me levou até o aeroporto, foi tudo tranquilo, muito legal. Muito gostei do atendimento dele, muito bom. Chegando no aeroporto, primeira zica eu tinha que me casar, né? Eu precisei esperar 2 horas a mais pro voo chegar em Chicago, porque o voo ia atrasar, 2 horas. Daí eu fiquei, puta merda. Porque voo de conexão é assim, você pega um avião, vai pro outro aeroporto, do aeroporto você vai pro outro aeroporto, né? Só que o meu voo primeiro já atrasou 2 horas e a minha conexão era menos de 1 hora. Então eu ia perder esse voo para Chicago a São Paulo, não tinha como. Eu já fiquei preocupado, já pensei, caramba, será que eu vou ficar lá esperando 24 horas ou então até mais para ir pro próximo voo? Porque eu nem sabia qual que era, como que ia funcionar depois, né, quando chegasse em Chicago. Aí o cara falou, eu perguntei pro cara, e se eu chegar e o voo não estiver lá, qual a probabilidade de conseguir pegar esse voo, né? Eu perguntei pro cara, qual que é a probabilidade de pegar esse voo? Ele falou, muito baixa, cara, muito baixa, provavelmente você não vai chegar. Se quiser eu remarco pra você. Tipo, bem friozão, né, o atendimento do cara. Mas tudo bem, não vem ao caso. Chegando em Chicago, atrasei, não tinha como. Cheguei lá, expliquei a situação pro pessoal lá, eles falaram, cara, você vai ter que ficar aí. Daí eu, putz, mas só isso? Não, calma aí, você vai ficar no hotel, que é pago pela United. United é a companhia aérea. Depois eu fiquei lá no hotel, no Hotel Hilton. É um hotel chamado Embassy Suites, que faz parte da rede autorizada Hilton. E
foi legal até, mas eu não queria estar ali, né? Porque a minha intenção inicial era ir para São Paulo, ficar 3 dias em minha cidade e ir embora. Então se eu perder um dia, eu vou ficar apenas com 2 dias na minha cidade, né? E foi isso que aconteceu. Eu fiquei um dia a mais em Chicago. E depois do outro dia eu tive que ir embora do hotel às 2 horas da tarde. Então o próximo voo após eu pegar o hotel ia ser o mesmo horário, ia ser às 10 horas da noite. E eu precisei sair às 2 horas, então fiquei esperando no hotel lá, no aeroporto, depois de sair do hotel, esperando umas 8 horas. Aí eu saí lá dos Estados Unidos na sexta-feira. Após chegar no Brasil, né, a minha esposa estava me esperando, né, minha futura esposa naquela hora. E aí a gente começou a ir para Itapeva. Chegando em Itapeva, tudo deu certo, o casamento foi sucesso, né, foi tudo bem certinho. Na hora da volta, a gente ficou sabendo que São Paulo estava tendo um alagamento, né. Daí a gente nem imaginou que o que ia acontecer em seguida. Chegando em São Paulo no outro dia, na segunda-feira, a gente se deparou que São Paulo estava meio que, sabe, na entrada da cidade parecia que ia acontecer um apocalipse zumbi, porque estava tudo vazio. E depois de chegar ali numa certa parte da entrada de São Paulo, a gente viu que estava tudo parado assim lá na frente. Acho que era a parte no começo da Marginal Tietê. E realmente São Paulo tinha parado. E a gente chegou lá 4 horas adiantado, só pra vocês terem noção. O voo ia ser às 10, ia sair às 10, eu tinha que estar lá às 9, né? Mas a gente chegou lá tipo umas 5, 4 horas adiantado. Aí a ideia do meu sogro era chegar e passar pelo Rodoanel. Aí a gente passou pelo Rodoanel, tava tudo congestionado, andando tipo 5 km por hora, por aí, muito devagar. Até uma parte que a gente chegou na parte do Rodoanel, que a gente ia contornar São Paulo por Mariporã e passar numa rodovia para chegar no aeroporto de Guarulhos sem precisar de passar perto das marginais dos rios que estavam alagados, né? Aí você vai pensar, tudo certo, né? Mas não deu problema, né? E deu. Deu problema. Eu cheguei naquela rodovia, eu não lembro o nome, eu vou colocar aqui se tiver. E lá no meio da rodovia, antes da gente chegar lá, eu vi que no mapinha, né, do GPS aparecia certinho, verdinho, azulzinho, aliás, bonitinho, sem nenhum congestionamento. O resto da cidade, se olhava no mapa, tava tudo vermelho, sabe, parado, não passa, tava travado mesmo. Eu passei por cima, né? A gente passou por cima. Chegamos lá na rodovia, faltava 30 km para chegar no aeroporto. Tava tudo parado. Tudo parado. Eu tinha visto no GPS que tava tendo um certo atraso de 14 minutos ali. Só que eu acho que eu interpretei errado. Na verdade, 14 minutos era o aviso. Começou a ser feito no GPS. Então eu imaginei que ia ser 14 minutos de lentidão. Só que na verdade, eram 14 minutos que aquilo ali estava sendo avisado que estava lento. E eu não imaginava o que ia acontecer depois, porque na hora que a gente chegou ali, faltava apenas 2 horas mais ou menos pro voo, pra sair já do aeroporto, pra ele já ir embora. E no fim, o que aconteceu é que eu fiquei 2 horas naquela rodovia, então não tinha chance. Só que antes de acontecer de eu ir lá no aeroporto, eu comecei a ver, putz, 1 hora antes de terminar, né, de o meu voo sair, eu pensei, vou ligar lá pro pessoal da United pra avisar eles que eu tô preso. Eu já imaginava que eles iam cobrar alguma coisa, né, porque voos internacionais não é tão fácil assim de remarcar e acho que ficar numa boa. Daí eu tentei pelo celular, tentei remarcar no sistema do aplicativo. O aplicativo falava, você não pode porque falta menos de 1 hora pro voo. Aí eu fui lá, putz, vou ter que ligar. Daí eu pedi o celular pra minha esposa, daí ela, ligamos lá no atendimento da United. Eles falaram, não, agora você não pode ligar porque passou das 8 da noite, então você só pode ligar 8 da manhã, né? Após isso eu pensei, vamos ligar para um outro lugar. Daí eu liguei para essa central de atendimento. Eles falaram, bom, a central de atendimento não pode... Uma central de atendimento eu não sei como, que tem uma central de atendimento, mas o pessoal de Guarulhos não atende a gente. Chegando lá eu falei, putz, eu preciso remarcar meu voo e não consigo porque já acabou o expediente deles, o que eu faço? Daí eles falaram, você pode ligar para esta linha internacional, só que você vai precisar falar em inglês. Daí, tudo bem. Ligando lá no 0800 internacional dos caras, os caras chegaram e falaram pra mim, não, um cara me atendeu, uma mulher, não lembro se não é direito. Daí eles falaram, what's your problem? Daí eu expliquei tudo em inglês pra eles. E eles iam resolver um problema, só que daí chegava na parte de soletrar, que tem um código de confirmação que eu tenho que falar. Soletrava a primeira letra, a segunda letra, a terceira letra, ia dar certo, caía a ligação, porque a gente tava no meio do mato, né?
Aí eu tentei 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Na quinta vez deu certo. Daí a mulher falou pra mim, né? Me atendeu, falou que eu ia ser remarcado pro outro dia, que já era bom, porque eu já tava perdendo um dia já, né? Porque eu tava no condicionamento, mas eu tava com medo que podia ir pra outra semana o voo, sabe? Aí no fim ela marcou pro outro dia. E daí começou a oferecer cartão lá de crédito. Eu falei, não precisa, eu só quero a minha passagem, né? Daí a gente teve que ficar em Guarulhos por mais um dia. A gente ficou, né? Eu, meu sogro, minha esposa, ficamos num alojamento, tá? E aí a gente foi pro aeroporto no outro dia. E finalmente eu peguei meu voo no aeroporto de Guarulhos. No outro dia, no mesmo horário que o anterior. Aconteceu bastante coisa, né? Eu conheci bastante gente legal lá, muita gente interessante. Conheci também um grupo de evangélicos que estavam passeando pelo Brasil, né? Tipo, tinha um grupo de pessoas tipo da Suíça, da Índia. E começaram a trocar ideia lá, é legal. É legal de aeroporto que você consegue conhecer essas pessoas também. E eu conheci também um pastor, né? Conheci também uma mulher de Rio Grande do Sul que mora em Miami. Muito legal o sotaque do Rio Grande do Sul, acho muito interessante, né? Conheci o pastor, esse pastor era de Buenos Aires, ele era do Brasil, mas morava em Buenos Aires. Aí chegando na em Chicago, né, no meu voo, beleza, eu passei pela imigração, tudo certinho. Engraçado, na imigração os caras falam pra você preencher um papel lá e não dão caneta, eles falam, toma, pra você preencher. Aí eu, beleza, vou preencher, mas cadê a caneta? Dela, não tem caneta aqui, preciso emprestar pra alguém. Como que você pede uma coisa e não dá condição pra preencher o negócio? Continuando, aí chegou na imigração lá, foi tudo tranquilo. Eu passei meu F1 pra eles, meu passaporte, tudo certinho, né? Então eles me deixaram entrar. Aí depois na parte da achar a bagagem, não tinha chegado minha bagagem. Então eu precisei reclamar lá no check-in lá da United que a minha bagagem ficou em São Paulo, por algum motivo. Daí falaram, não, você vai ter que ligar lá pra Cedar Rapids pra ver o problema de lá. Então beleza, daí eu peguei o voo de Chicago pra Cedar Rapids, em Iowa. E aí lá em Cedar Rapids, né, o cara já tava me esperando, o coach. E aí eu falei pro cara lá da United que minha bagagem ficou parada lá em São Paulo. Daí ele chegou lá, fui no sistema que não tinha nenhuma bagagem no sistema, como se eu não tivesse feito nenhum check-in de bagagem. E eu entreguei minha bagagem, né? Então eu falei pra eles as características da bagagem, tava com meu nome, tava com 4 sandálias havaianas lá dentro pra entregar pra uns amigos aqui de Fairfield. E agora eles estão procurando minha bagagem, eu não sei se eles vão conseguir, né? E outro problema também é que chegando aqui eu estou sem muitas roupas, né? Agora eu vou precisar depender das minhas roupas que eu deixei aqui. Mas não tem problema, no fim a gente resolve as coisas, né? Porque a vida é feita de imprevistos normalmente. E eu estou feliz, eu voltei agora aqui na minha nova matéria que é chamada STC2, que é Science... o que é isso mesmo? É Science and... STC2, Science and Technology of Consciousness 2. STC2 é uma matéria que fala sobre Leadership for Technical Managers, que é liderança para gerentes técnicos, né? Então é uma matéria que não é voltada tanto para meditação, igual eu pensei. Mas no fim, eu cheguei aqui e eu pensei, caramba, será que eles vão deixar eu fazer essa matéria depois de ter faltado um dia a mais, né? Eu cheguei aqui, no e-mail ele falou que não dava. No e-mail o Jim, ele falou pra mim, o Jim que é o responsável do curso, ele falou, não vai dar porque você faltou muitos dias e 2 dias pra gente é 4 sessões e o máximo é 3. E aqui os caras são bem rígidos quanto às regras, então se você não segue as regras, você não recebe os bônus, né? É assim que funciona, não tem jeitinho. Só que nesse caso daí, o que aconteceu foi que eu cheguei né, a Dália me avisou que na hora que eu cheguei aqui, mais ou menos umas 10 horas, que começa às 10 a atividade, né? A Dália falou que ia fechar a atividade até o meio-dia, então ela falou que bem antes de chegar ao meio-dia para que eu conseguisse pelo menos ter uma presença lá. Eu cheguei lá, tava sem tomar banho, nada, né? Você chega de viagem 10 horas depois e não dá tempo de tomar banho.
Chegando lá na matéria a gente estava fazendo lá, eu tava achando esquisito, porque, né, você chega no meio de uma matéria, você não sabe. É uma matéria assim que eu falo, é uma matéria no meio do. É como se fosse um salão de evento, sabe? Eles dão uma aula para 200 pessoas, um salão assim bem alto, grande, que fala sobre essa matéria aqui. Então é dividida a matéria em vários professores, cada tipo TAs, que chama, né? Teacher Assistants. Daí eles ficam lá ajudando os professores, o palestrante, que é o responsável. Aí passou a palestra, eu fui lá conversar com o cara e falar, como é que vai funcionar então? Eu vou ter que pular todas essas 2 semanas e só ia fazer essa matéria depois? Daí ele começou a falar, bem, o mesmo cara que falou que não podia. Bem, vem cá, vamos falar com o responsável aqui, vamos ver o que dá pra ser feito. Aí o outro cara chegou e falou pra mim, o que aconteceu, que você não veio então, nos 2 dias? Eu falei que eu tava me casando, né, então não dava pra eu chegar e tão cedo, mas assim, eu tava planejando tudo pra chegar no dia tal e eu cheguei um dia depois porque São Paulo inundou. São Paulo inundou e eu não esperava, né? Realmente, eu fiz de tudo pra chegar antes. Ele foi bem gente boa, cara. É muito raro acontecer isso, de o pessoal dar uma chance pra você. Mas ele olhou pra mim e falou bem assim, bom, cara, você pode tentar fazer 2 atividades dos 2 dias anteriores, né? Pedir ajuda pros seus amigos daqui. E amanhã, no outro dia, na outra atividade, na outra aula, você vai ter que precisar passar por um teste para ver se você realmente aprendeu os 2 dias anteriores. Eu pensei, beleza, é uma oportunidade, eu vou tentar. Já mudou a ideia, né? Chegando lá no outro dia, a gente teve a atividade, tudo. Daí eu falei pro meu TA, o Andrew, que eu ia fazer isso, precisava da ajuda dele para que ele me levasse até o professor, porque ele também tem que estar presente, porque ele é responsável pelo meu grupo, é dividido em grupos, né? E eu falei com o cara perguntou umas perguntas pra mim, eu tinha lido bastante no dia anterior, né? Eu tinha até me matado de estudar pra entregar 3 atividades pra eles, eu tava bem cansado, mas estudei. E aí ele perguntou as coisas pra mim, eu fui falando, daí ele falou, é isso mesmo, cara, como é que você pegou tudo isso? Daí eu falei, estudei, né, mano? Ele falou, não, isso foi da hora, isso mesmo, é isso que eu esperava. Você até falou um pouco mais do que eu esperava, então pode continuar. E agora eu vou fazer a STC2 normalmente, igual as outras pessoas. E o mais legal, depois de STC2, eu tenho 2 semanas de STC2. Eu vou ter Career Strategies, que é estratégias de carreira, eu vou precisar seguir tudo certinho, como fazer para pegar no meu currículo, como fazer para se comportar em entrevistas, como se vestir, essas coisas. Então eu vou ter bastante condições de entrar no mercado de trabalho aqui, né? Fora isso, eu tenho que avisar vocês que em vez de eu fazer programação mobile em março, eu vou fazer da MWA. MWA é programação JavaScript Front-End para web. E é muito bom, porque eu tenho uma certa deficiência em programação front-end, devido a eu não me interessar tanto nas telinhas de usuários. Eu não gosto muito de front-end, mas é algo que vai me ajudar muito a complementar a Enterprise Architecture, que é back-end, com isso. Então isso vai me ajudar demais. Estou muito feliz, né, que eles conseguiram colocar eu dentro dessa matéria, e eu estou muito feliz com essa situação. E tem atualizações também, né? No momento que eu fiz esse vídeo, a Dália me falou, né? A Dália, que é a egípcia, que é muito minha amiga aqui mesmo, ela me falou que as notas saíram. Ela tirou um A, então A é a nota máxima, né? E eu fui olhar minha nota, eu tirei um A+. Só que A+, na prática, é um A que o professor está te reconhecendo como diferencial. Então, eu tirei um A+ nessa matéria, mas na prática não fez diferença A+ com A no seu GPA, que eles chamam que é a nota média que você tirou. Então eu já fiquei feliz também, né? O professor Payman me dando um pouco de bônus aí, mas eu tô feliz. A Dália também, parabéns pra ela, né? Conseguiu um A excelente. E a gente tá livre dessa matéria, né? Também. E outra atualização, enquanto eu estou fazendo esse vídeo, eu tô recebendo atualizações, assim, é muito louco. A minha mala foi achada lá no aeroporto de Guarulhos, no Terminal 2, por algum motivo. Alguém confundiu as coisas. E avisaram pra mim o que eles têm que fazer pra me levar a mala. Eu falei pra eles que era só enviar lá pra United, que eles iam enviar pra mim. Então minha mala vai chegar daqui a alguns dias, eu não sei quando, mas é um transtorno, né? É um transtorno que aconteceu e no fim tá tudo bem. Nos próximos dias a gente vai ter mais matéria de STC e qualquer notícia que eu tiver de novidade e tal, eu vou fazer mais um vídeo, tá bom? Obrigado para quem assistiu e até a próxima.